Olá, está no ar mais um Paraná em Pauta Entrevista. Hoje vamos conversar aqui no estúdio com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, gestão 2021-2022, o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Nascido em Curitiba, ele se formou em Direito pela PUC, é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, também é professor em Direito Processual e autor de diversos livros e artigos. Ingressou na magistratura em 1989 e se tornou desembargador em 2010. Nos últimos 2 anos, comandou a mais alta corte do Judiciário do Paraná. Seja bem-vindo, desembargador. Muito obrigado, Giovana. Olá a todos. É uma alegria estar aqui para uma conversa. A alegria é toda nossa. Desembargador, 2 anos à frente da mais alta corte do Judiciário aqui do Paraná. Um cargo muito almejado, né, por todos os magistrados e para quem atua no Judiciário paranaense. Mas o senhor assumiu este cargo, essa posição, num momento muito difícil, mas também histórico. Primeira posse que teve transmissão também virtual. Como que foi começar a gestão? Era o sinal já de novos tempos para o Judiciário paranaense? Parece que foi ontem, né, que estávamos ali nessa posse, nesse momento, em que a convivência era difícil, estávamos todos com máscara e uma posse virtual, mas nós já vínhamos na segunda vice-presidência, também na gestão do Tribunal de Justiça, desencadeando também um trabalho que depois foi de grande importância para que pudéssemos exercer essa responsabilidade nesse momento difícil, né? O que nos permitiu executar um plano de gestão que foi, digamos assim, teve o seu pilar na valorização do ser humano. Através da gestão colaborativa, nós tivemos a possibilidade de desenvolver projetos que nos possibilitou hoje verificarmos o êxito daquelas ações destinadas a aproximar o Poder Judiciário à sociedade, de otimizar recursos, racionalização dos recursos, buscar um novo modelo de justiça, uma transformação, uma mudança, digamos, ousada dentro do sistema de justiça, sempre muito tradicional, pensada no processo, ainda com a formalidade do iluminismo do século XIX. A justiça era muito resistente a transformações. E sobretudo, a capacitação dos servidores e magistrados, porque a maior ferramenta para as transformações ocorre com a capacitação, a qualificação. Então, nós tivemos a oportunidade de executar uma gestão, a denominada função social da gestão, ligada aos objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17 objetivos, e sempre nos preocupando com o atendimento ao cidadão. Porque a justiça estadual ela é a justiça de proximidade. A justiça estadual ela corresponde a 80% dos processos do Brasil, e é a justiça onde o juiz é a justiça de gente, não é a justiça doente. É a justiça que está ali a tutelar o pai de família, que naquele momento de pandemia, né? Desembargador, o senhor foi também segundo vice do TJ. E a segunda vice é responsável pelo juizado especial, que tem tudo a ver com o que o senhor estava comentando, de estar mais próximo da população. É a primeira porta de entrada do judiciário. Isso ajudou também no desenvolvimento de outras estratégias, de outros projetos à frente do TJ? Eu fico muito feliz com essa pergunta, porque isso me remete imediatamente à minha ligação com o juizado especial, que ocorreu em 1995, quando então o juiz de direito, e se tratava inclusive da minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de implementar um sistema de aplicação de medidas socialmente úteis, de substituição penal. Ao invés da pena privativa de liberdade, uma medida que fosse conveniente e proveitosa para toda a sociedade. Vimos os índices de qual a necessidade mais urgente e constatamos que seria a primeira infância. Desenvolvemos um trabalho belíssimo com o prefeito Rafael Greca, prefeito de então, e a presidente da Fundação da Ação Social, sua esposa Margarida Sansone, com as secretarias de natureza social, Fundação da Ação Social. Ali já se configurava, então, o início de um trabalho que depois, mais tarde,
Muitos anos após, eu tive a oportunidade de atuar novamente na segunda vice-presidência, atuando nos juizados e capilarizando essas ideias renovadas, advindas agora também das novas ideias de mediação, sobretudo dos tribunais multiportas, né? Ou seja, a resolução de conflitos de forma consensual, sistemas chamados autocompositivos. Antes, a negociação, as próprias pessoas chegando a uma solução, ou com um facilitador em determinados conflitos, por exemplo, de natureza familiar, a mediação, de natureza patrimonial, a conciliação. Métodos rápidos de solução de conflito que resolvem o problema, porque a jurisdição é isso, o juiz estadual é esse, é aquele que está ali para bem servir, para atender e fomentar a cidadania cada vez mais. Falando em cidadania, um dos focos também da sua atuação frente ao TJ foi direitos humanos. E a gente tem uma área muito cara, né, que inclusive direito constitucional, que é o direito à moradia. O senhor teve como foco também desenvolver um projeto voltado ao direito à moradia. Sem dúvida nenhuma. Esse está dentro, inclusive, daquele pilar fundamental que eu fazia menção, a valorização do ser humano. E não só aquele que presta o serviço à sua população, mas, sobretudo, aqueles que recebem esse serviço. E a nossa preocupação sempre foi em desencadear projetos de cidadania através dos Sejusques, porque Sejusque é isso, é solução de conflito e cidadania. E nós tivemos a oportunidade, então, de desenvolver projetos na área da saúde, da moradia, da habitação, mesas de negociação para que pudesse ser efetuadas as reintegrações de posses que estavam completamente suspensas, e sem que houvesse um impacto social grande. Fomos exemplos disso para o Conselho Nacional de Justiça, né? Desenvolvemos atividades aí com relação a esses jusques que serviram de fundamento. Então, essa é a realidade. Eu acho que é isso um novo modelo de justiça. Eu acho que hoje nós temos que primar, eu sempre, como professor, sempre digo que nós temos que desencadear processos de desjudicialização, desprocessualização, e deveremos evitar o excesso do ativismo judiciário, a política na jurisdição, e voltarmos à posição da jurisdição como a solução do problema. E um juiz que tenha consciência do seu trabalho, da sua função hoje na contemporaneidade. O maior desafio hoje da democracia, do poder judiciário, está em selecionar e formar, capacitar bons juízes. Falando em capacitação, essa sua atuação também como professor, é um dos investimentos, um dos pilares da sua gestão, investimento na formação também dos juízes, mas também de todo o corpo, né, de servidores do TJ. Como que surgiu essa iniciativa? A gente já consegue fazer um balanço dessa iniciativa? Isso, eu acho que a minha atividade como professor, que eu tenho atividade de professor até antes de ser juiz, eu tenho 36 anos de magistratura, um pouco mais de como professor, me serviu para que eu entendesse que a maior forma de transformação é a capacitação, a educação, a qualificação, é aquilo que o que nós mais precisamos hoje na atualidade é mudar, a inovar, porque hoje nós vivemos uma era em que as pessoas têm certeza de tudo, onde a filosofia foi substituída pelas mídias sociais, onde as pessoas não refletem, elas tomam conhecimento, opinião, em torno de construções de narrativas que muitas vezes fazem com que haja um monitoramento da sociedade. É por isso que é importante que nós venhamos sempre investir sempre forte na qualificação, na capacitação, porque é a maior ferramenta de transformação. E não só isso, na construção de subjetividade da sociedade, atividades culturais, atividades de dados, né? Nós inauguramos nosso museu, nossa biblioteca hoje, né? Que surpresa, uma inauguração de uma biblioteca clássica, onde você tem, mas claro, ressignificada, né? Um espaço de reflexão, um espaço de criação, um espaço de compartilhamento, de criação de subjetividade. E o museu é isso também. Você sabe que nas sociedades mais ditatoriais, a primeira destruição eram das bibliotecas e dos museus, né?
Então, essa foi uma preocupação que nós tivemos na nossa gestão também. Tudo isso está interligado a um novo sistema de justiça, juizados especiais, conciliação, solução de conflitos. Né? Essa é a forma de nós atuarmos, conhecendo o ser humano. Porque a justiça estadual é isso, é aquela alma que julga a alma. Uhum. O senhor falou muito que também quis deixar o judiciário paranaense preparado para os próximos anos, né? De que forma que isso pode ser feito? É construindo uma nova lógica? É essa inovação que o senhor fala? Muito bem. Hoje a sociedade ela caminha numa velocidade exponencial. As modificações são urgentes e emergenciais. O judiciário sempre vem lastrado numa concepção tradicional. A liturgia são formalidades. O processo ele vem desde das ordenações do direito português, nosso sistema jurídico. E hoje as necessidades, as modificações fazem com que nós tenhamos que, muitas vezes, trocar o pneu com o carro andando. Então, a inovação é uma ferramenta que pode ser um risco, mas é mais alto risco se não houver a inovação. Então, nós tivemos a preocupação com o ateliê de inovação, que nos corrigiu rumos, quando nós transformamos dados em informações, através dos BI, porque não é só tecnologia. Nós desenvolvemos um ateliê de inovação que nos possibilitou ter a compreensão crítica da realidade, que nos possibilitou fazer aquilo que já fazíamos de uma forma melhor, mais rápida, com menos custo. Processo eletrônico, 100% digital. Desencadeamos Justiça 4.0, Justiça Digital. Na verdade, criamos unidades onde a sala de audiência não era a mais aquele espaço físico tradicional do juiz ou promotor, eram salas virtuais, onde podíamos ouvir testemunhas fora do Brasil, né? E, em suma, essa foi a preocupação de colocar no centro de justiça o ser humano. Tá certo. A gente vai conversar mais sobre os projetos e sobre os desafios do judiciário, mas é daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um breve intervalo. Paraná em Pauta Entrevista volta já. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, biênio 2021-2022, o desembargador José Laurindo de Souza Neto. Desembargador, a gente falava sobre toda a estrutura do judiciário, os desafios, mudanças ao longo desses anos, principalmente do período que o senhor esteve à frente da Corte. Mas a gente tem que falar também em investimento em infraestrutura, e aí o senhor tem duas vertentes muito importantes durante a sua gestão: infraestrutura em prédios e também na estrutura do judiciário nesse atendimento de organização, mas também um investimento em tecnologia que mudou o funcionamento do judiciário. Como foi fazer esse investimento e ter esse desafio pela frente de mudar essa estrutura? Exatamente. Nossa preocupação foi a de ter a maior eficácia e eficiência na prática dos atos de administração como gestor público, né? Atuando com a gestão orçamentária, com a gestão de competência, com a gestão de riscos, com a gestão de pessoas, e através, então, do ateliê de inovação, nos permitiu, através do BI, a transformação de dados em informações. Uhum. Então, essa foi um acerto que nós tivemos, porque muitas das vezes pensa-se que caminhamos no caminho certo, quando na verdade estamos caminhando no caminho oposto. Uhum. Descobrir exatamente isso. É você ver aquele que todo mundo olha, mas você pensa de forma diferente. A inovação é isso. É a possibilidade de olhar sobre uma outra perspectiva, e nos foi muito útil porque nesse período de 2021 nós tivemos a pandemia e estávamos cerceados em efetuar gastos. Então nós já estávamos aparelhados com o processo 100% digital e nós tivemos a oportunidade então de desencadear os nossos processos, né? Claro, o investimento com tecnologia principalmente na área de segurança também. Você percebe que o nosso tribunal, e não posso deixar nesta ocasião cumprimentar todos os membros do Departamento de Tecnologia e Informática do nosso tribunal, que recebeu esse departamento toda a nossa atenção num momento muito importante dos ataques de hackers,
nós sofríamos ataques diários de mais de 20, de milhares de ataques, e o nosso setor conseguiu suportar. Então, isso demonstra a necessidade de segurança digital. Isso demonstra a necessidade de cada vez mais estarmos com a inteligência artificial, desenvolvemos robôs que hoje em prática substituem 50, 100 funcionários. Desenvolvemos esses tipos de inteligência artificial que em atividades rotineiras dão a celeridade, né? Então nós tivemos uma preocupação em investimento em infraestrutura. Nossa preocupação é estabelecer a justiça digital, a Smart Justice, que é uma justiça em que o indivíduo aproximar o Poder Judiciário à população, para que ele tenha no seu celular. Nós temos um aplicativo agora. Isso, tem até o aplicativo, porque agora tudo virou aplicativo, o judiciário também está nesse acesso mais fácil. Isso facilita também o entendimento da população do que é o judiciário, de que forma ele pode acessar o judiciário? Sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos o aplicativo, que é a Justiça do Futuro. Porque isso faz parte, inclusive, na inauguração do museu. Nós fizemos o Túnel do Tempo e nós falávamos de gestão. A gestão ela é sempre projetada para o futuro, né? Esse é o maior desafio. É conseguirmos prever o futuro criando agora. E isso exige transformação. Então, às vezes, modificar uma estrutura que ela vem arraigada dentro de uma tradição, ela se torna um pouco mais difícil. É necessário soft skills. Porque o Poder Judiciário ele é dotado dos hard skills, aquele conhecimento técnico. São todos muito bem preparados no seu conhecimento jurídico, na doutrina, na jurisprudência, mas muitas das vezes a gestão ela exige relações interpessoais, relações interinstitucionais. Hoje, comandar é muito mais difícil do que era antigamente, onde se tinha uma posição mais autocrática, onde o líder, hoje, tomar uma decisão, ela precisa ser atomizada, decidida em conjunto, para que a gente saiba o efeito, as consequências. Muitas vezes, uma decisão é como se fosse uma pedrinha jogada no lago, não sabe o tsunami onde vai chegar. Então, é preciso ver o consequencialismo. Isso é o pragmatismo. O consequencialismo sempre está presente dentro de processos de transformação. E esse é o maior desafio que nós temos. O senhor falou também que uma das preocupações era aproximar mais e dar celeridade, dar mais agilidade, mais efetividade na justiça. E isso precisou mexer também na estrutura. Teve mudanças estruturais físicas, com construção de novos prédios, mas também na estruturação de divisão de trabalho, né, de novas comarcas, de mudança de entrância, que a gente fala, que é o termo correto, mas é de que forma que o juiz vai atuar, quantos processos ele vai ter, que é isso que interessa para a população, né, para que o processo seja julgado de forma mais rápida. Sem dúvida nenhuma. Então, na nossa gestão, nós fomos impactados inicialmente pela pandemia. Isso nos fez com que viéssemos a diversificar o sistema e obter resultados que desejávamos de uma forma mais econômica. Então, no primeiro momento, claro que a nossa prioridade não era, eu dizia, menos britas e mais bytes. Ou seja, não precisamos, os espaços físicos não são mais aqueles que seriam necessários. Na verdade, não obstante, continuamos com toda a programação, porque é necessário que você tenha continuidade naquilo que já vem dentro das outras gestões, isso foi efetuado, mas nós, no primeiro momento, privilegiamos os espaços virtuais, com os processos 100% digitais, com o atendimento com a alfabetização digital das pessoas, permitindo o acesso, porque não adianta fazer a tecnologia se não levar ao cidadão que não tem conhecimento, não tem uma ferramenta. Nós desencadeamos um programa específico, né? E no segundo momento, quando pudemos investir, sem dúvida nenhuma, porque ao mesmo tempo que existe a necessidade da inteligência artificial, não podemos esquecer da necessidade característica essencial dos magistrados, que é a inteligência emocional. Aquela que faz com que ele esteja presente, se sensibilizando, né? Porque com a dramaticidade daquele conflito que ele está dirimindo, solucionando, então é preciso que eles tenham espaço, porque isso ocorre de maneira rápida. Tivemos a oportunidade de instalar, então, várias unidades, instaurar fóruns, construir fóruns, inaugurar obras que possibilitam espaço material
mas também que possibilite o atendimento à população que precisa. Né? Hoje, dotada da melhor infraestrutura. Hoje, a infraestrutura ela tem que ser pensada na perspectiva ambiental, na perspectiva energética, na perspectiva do atendimento à população. Não se pensava, por exemplo, no fórum, de ter um lugar destinado à mamadeira, para tocar uma fralda. Não se pensava no fórum, às vezes não se pensa o usuário. Né? Então nós pensamos tudo numa forma de que a ida ao fórum, por qualquer motivo, não seja algo desagradável. Isso. E também abriu mais as portas do judiciário, uma justiça diferente, menos gabinete, mais próximo da população. E para isso também tem outros projetos. A gente tem os rolês, é isso? São 3 rolês que o TJ participa. Exatamente. Nossa preocupação sempre é aquela de atender e bem servir, esse é aquilo que é a nossa função. A nossa preocupação sempre é com aquele que mais precisa, os mais vulneráveis, e essa nossa preocupação em desenvolver, então, projetos também, as crianças que nós atendemos nos orfanatos, nas instituições, as crianças vulneráveis, e é o nosso compromisso que elas possam se tornar um adulto que não esteja em conflituosidade. E desenvolvemos projetos de conhecimento de cidadania, projetos de conhecimento ambiental, né, cívico. Então nós temos os nossos rolês. Rolê ambiental traz a consciência, uma criança conhece a fonte onde brota a água que faz frutificar o alimento, não é verdade? Tem a consciência ambiental da preservação de uma árvore, de uma natureza. Temos os projetos de plantio de árvores em todos os fóruns. Né? Ontem mesmo tivemos uma iniciativa no Bosque dos Desembargadores, no Centro Judiciário do AU, várias atividades. E o rolê cívico, que é aquele conhecimento, porque se sabe, o Poder Judiciário, muitas das vezes, ele não é compreendido. Muitas das vezes a sociedade não conhece o trabalho daquele juiz que dirime o conflito, que atende os interesses da mãe, do pai, da família, que preserva valores, defende. Né? Muitas das vezes ele é visto como um privilegiado, ou seja, porque existe a falta de conhecimento. Então o objetivo é exatamente esse, fazer com que as pessoas conheçam o Poder Judiciário, né? De preferência pessoas que possam capilarizar esse conhecimento, estudantes, professores universitários, e nós recebemos então esse projeto de conhecer o Poder Judiciário. Então eles vêm em caravana, principalmente das universidades do Paraná inteiro, e conhecem o nosso museu, conhecem as atividades do juiz, e para que eles possam constatar e ver que o exercício da magistratura não é um exercício de poder por si próprio, é um exercício de prestação de serviço. E está aberto, né, desembargador? Está aberto. O museu está aberto para visitação, sem dúvida. A biblioteca está aberta também para pesquisa e para visitação. O senhor me falou, inclusive, que o museu teve um desenvolvimento muito próximo de um dos símbolos que a gente tem da cultura no nosso país, que é o Museu do Futuro, é isso? Exatamente. Então, são atividades abertas ao público. O museu está próprio na frente do ligeirinho, do tubo. E então parece que ele chama as pessoas, que é interessante, que todos resistem a entrar no tribunal, porque acham que seja formal, e na medida que eles conhecem, é interessante a surpresa que tem. E também a biblioteca, muito utilizada, não só pelos membros do tribunal, mas pela sociedade acadêmica, de todas as áreas, e nas atividades, e tem uma agenda permanente lá. O nosso museu, nós desencadeamos o Museu do Futuro também, com o lançamento desse aplicativo que eu já dizia, que é o Smart Justice, que está ligado em rede com as cidades inteligentes. Isso nos permite que venhamos a ter uma celeridade e, sobretudo, projetos de alfabetização digital. É isso que nós estamos preocupados também, com relação para que todos tenham acesso. Ele não seja um acesso universal, mesmo que as pessoas que não tenham conhecimento em atuar ainda com um computador, um celular, porque existe alguém que faça esse serviço, os idosos, né? Nós temos um programa muito do superendividamento, de educação financeira, que também é interessante, e também de aprendizado no computador, para que ele saiba seus direitos. O primeiro passo para a cidadania está na informação. Quando você tem uma informação fácil, daquilo que você pode obter,
você é conhecedor e detentor do teu direito. Uhum. E todas essas iniciativas, desembargador, resultaram também num prêmio do CNJ. Eu queria que o senhor explicasse para a gente que prêmio é esse, qual que é a importância do TJ ter recebido esse reconhecimento. O TJ foi reconhecido como o único que ganhou selo ouro pelo Conselho Nacional de Justiça na avaliação que se faz do Tribunal de Grande Porte. Nós temos vários tribunais, é uma avaliação que se faz de qualidade dos tribunais. Geralmente os tribunais de grande porte, eles têm certa dificuldade de obter reconhecimento. Nós temos um tribunal hoje com 130 desembargadores, né? São 20 mil servidores diretos, que nós temos é um mundo que cerca do universo de realidades além da justiça, do direito extrajudicial, né, dos delegatários, do serviço público, quer dizer, é um universo muito grande. Então, a complexidade é muito grande, mas nós conseguimos com muita alegria esse reconhecimento como o único tribunal de grande porte que obteve o selo ouro do Conselho Nacional de Justiça. Isso, claro que nos deixa contentes, mas nós sabemos que temos muito aqui a melhorar ainda. Sempre perseguindo, enfrentando os desafios para que as mudanças sejam efetuadas. E quais os desafios daqui para frente? Porque hoje a gente tem um conhecimento maior da população do judiciário, mas ainda não se sabe a estrutura, qual que é a divisão entre o estadual, o federal. Existem muitos desafios para que a população conheça mais, conheça os seus direitos, esteja próxima, se sinta acolhida pelo TJ. Queria que o senhor avaliasse isso. Qual é o desafio do judiciário? O desafio é aquele que perseguimos na nossa gestão. A aproximação do Poder Judiciário com a sociedade, para que o Poder Judiciário seja bem compreendido, né? E essa atividade nós levamos a êxito através de projetos e programas, né? Então, o desafio é, muitas das vezes, modificação de mentalidades. Às vezes, uma mentalidade é mais difícil do que mudar um hábito, não é verdade? Do próprio poder, não é verdade? De ele entender que é necessário mudanças estruturais, que a justiça precisa atender às necessidades de hoje. E, para isso, é necessário que haja a projeção para o futuro. Então, devemos estar sempre na frente. E não devemos ter dúvidas, porque as dúvidas nos fazem refletir. E a reflexão, eu sempre desconfio das pessoas que têm certeza, porque são pessoas que vão repetir sempre a mesma coisa. Elas não estão dispostas a mudanças. Então, é por isso que é necessário. Você veja a polarização que nós temos na nossa sociedade hoje. Isso é um desafio, garantir a Constituição, o Poder Judiciário tem. Mas isso se deve pela polarização da sociedade, pelo antagonismo de ideia, pela falta de diálogo. Hoje as pessoas não conversam entre si, só conversam da forma como pensam, de forma igual, sempre reafirmando a sua posição. É necessário que haja o diálogo entre pessoas que pensem até de forma diferente para que haja a construção. Não há possibilidade de construção. Eu sou muito otimista, sabe, Giovana? Eu acho que otimismo é a fé na realização. Nada se faz sem esperança. Eu levo isso aqui comigo e acho que me sinto hoje de uma forma realizado, mas emocionado também, porque hoje é o último dia da minha gestão. Mas sinto esse centro de pertencimento que fazia você menção anteriormente. É importante que venhamos a despertar dentro da administração pública o sentimento de pertencimento. O líder, ele tem essa função. Ele deve fomentar lideranças para que a pessoa possa desenvolver as suas aptidões, da sua personalidade em prol do outro. Não existe atividade mais nobre do que essa. Eu me sinto muito feliz. E a gente fica muito feliz em o senhor ter compartilhado todo esse conhecimento aqui no Paraná em Pauta Entrevista. Agradecemos a sua participação. Obrigado, Giovana. Obrigado a todos. Paraná em Pauta Entrevista termina por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.